Este trabalho foi feito pelo grupo Lisiane Pamela Senédia Vicente Vitória, para a disciplina de Diferença, Estigma e Educação do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Santa Catarina, a qual a proposta para o trabalho foi que fizéssemos uma campanha anti-racismo. A decisão de nosso grupo foi que fizéssemos um vídeo destacando 5 pessoas negras brasileiras que fizeram diferença na história do Brasil e que merecem mais destaque e reconhecimento. Apresentaremos as histórias de Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, André Rebouças, Antonieta de Barros e Milton Santos. Maria Firmina dos Reis nasceu na ilha de São Luís, do Maranhão, em 11 de outubro de 1825. Viveu parte da sua vida na casa de uma tia materna. Esse acolhimento teria sido crucial para sua formação. Parte dessa formação foi incentivada pelo seu primo, por parte de mãe, escritor e gramático Soteiro dos Reis. Em 1847, com 25 anos, Maria Firmina vence o concurso público para a cadeira de instrução primária na cidade de Guimarães. Formou-se professora e exerceu por muitos anos o magistério, chegando a receber o título de mestra régia. Fez da literatura um instrumento de denúncia da escravidão, mostrando o quanto sua existência era contraditória com a fé cristã professada pela sociedade. Procurou ressaltar a superioridade moral do negro, que conseguia preservar sua humanidade e sentimentos elevados, ainda que na condição degradante de escravo. A escritora trouxe a público 3 narrativas de ficção. Úrsula, de 1859, seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina, e o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa. O livro tematiza a negritude a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição do negro em nosso país. Ogupevá, de 1861, narrativa curta de temática indianista, publicada em capítulos na imprensa local, com várias edições ao longo das décadas de 1860. E o conto A Escrava, de 1887, texto abolicionista empenhado em inserir como peça retórica no debate, então vivido no país em torno da abolição do regime servil. Maria Firmina viveu em um contexto de extrema segregação social e racial, que as mulheres viviam submetidas a inúmeras limitações e preconceitos, principalmente as mulheres negras. A educadora e escritora omite seu nome como autora, utilizando apenas a designação uma maranhense. Aos 55 anos, antes de se aposentar do magistério público, no início da década de 1880, funda a primeira escola mista e gratuita do estado, no povoado de Massaricó, para crianças pobres, e volta para a sala de aula. A atitude causou tamanho escândalo na sociedade, que teve que ser fechada. Maria Firmina teve uma participação relevante como cidadã e intelectual, tendo passado a vida dedicada a ler, escrever e ensinar. Atuou como folclorista na recolha de preservação de textos da literatura oral e atuou também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela composição de um hino para a abolição da escravatura. Porém, acaba falecendo em 1917, no município de Guimarães. Infelizmente, muitos dos documentos de seu arquivo pessoal se perderam. Até o momento, não se tem notícia de nenhuma imagem digna de sua credibilidade. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830, filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome jamais citou, e da escrava livre Luísa Marim, que, segundo ele, participou da revolta do Malês em 1835 e da Sabinada em 1837, e como consequência teve que fugir para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. Em 1840, com 10 anos, Luiz Gama foi levado por seu pai para o Rio de Janeiro e vendido ao negociante e alferes Antônio Pereira Cardoso para pagar uma dívida de jogo. O fato de ser baiano, que tinha fama de insubordinado, o comerciante não conseguiu vendê-lo e o levou para sua fazenda no município de Limeira. Em 1848, com 18 anos, sabendo que a situação era ilegal, uma vez que sua mãe era livre, fugiu para a cidade de São Paulo. Em 1850, casa-se com Claudina Gama, com quem teve um filho. Ainda nesse ano, tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco, mas por ser negro e ser hostilizado pelos professores e alunos, frequentou as aulas como ouvinte.
Em 1854, após uma insubordinação na força pública, ficou 39 dias preso, sendo em seguida expulso da corporação. Mesmo sem ter se formado em direito, adquiriu conhecimentos que lhe permitiu atuar na defesa jurídica dos escravos. Em 1864, junto com o ilustrador Ângelo Agostini, Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística paulista ao fundar o jornal Diabo Coxo, que se destacou por utilizar caricaturas que ilustravam as reportagens dos fatos cotidianos da conjuntura social, política e econômica, o que permitia aos iletrados compreenderem os fatos. Em 1869, junto com Rui Barbosa, fundou o Jornal Paulistano. Colaborou com diversos jornais progressistas, entre eles Ipiranga e Cabrião. Luiz Gama esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista. Ciente de que naquele espaço, dominado por fazendeiros e senhores de escravos, suas ideias abolicionistas não receberiam apoio, passou a denunciá-los e condená-los de todas as formas. Em 1880, foi o líder da mocidade abolicionista e republicana. Nos tribunais, Luiz Gama usava uma oratória impecável e, com seus conhecimentos jurídicos, defendia os escravos que podiam pagar pela carta de alforria, mas eram impedidos por seus donos. Defendia os escravos que entraram no território nacional após a proibição do tráfico negreiro de 1850. Participava de sociedades secretas, como a maçonaria, que o ajudavam financeiramente. Conseguiu libertar mais de 500 cativos. Luiz Gama projetou-se na literatura em função de seus poemas, nos quais satirizava a aristocracia e os poderosos do seu tempo. Muitas vezes se ocultava sob o pseudônimo de Afro, Getulino e Barrabás. Em 1859, publicou uma coletânea de versos sátíricos, intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, que fez grande sucesso, onde se encontra o poema Quem Sou Eu?, popularmente chamado de Bodarrada. Bode era uma gíria que tentava ridicularizar os negros. Entre outras poesias, destacam-se Meus Amores, Minha Mãe, O Rei Cidadão, Coleirinho, Lá Vai Verso, A Cativa, A Borboleta e Retrato. Em 1861, lançou Novas Trovas Burlescas, uma edição ampliada. Luiz Gama deixou também peças líricas de reconhecido valor. Luiz Gama faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882. André Rebouças nasceu em Cachoeira, na Bahia, no ano de 1838, em plena Sabinada, que foi o movimento do povo baiano contra o governo regencial. O movimento liderado por Sabino prometia conceder liberdade a todos os escravos que apoiassem o império. André tinha 7 irmãos, mais ligado a Antônio, que se tornou seu grande companheiro na maioria dos seus projetos profissionais. André e Antônio foram alfabetizados por seu pai e frequentaram alguns colégios até ingressarem à escola militar. André bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemática em 1858 e obteve o grau de engenheiro militar no ano seguinte. Formou-se em Engenharia pela Escola Central do Exército em 1860, no Rio de Janeiro. Na Europa, especializou-se em fundações e obras portuárias e foi uma das maiores autoridades brasileiras em engenharia ferroviária e hidráulica. Foi criador das empresas Docas do Rio de Janeiro, Maranhão, Cabedelo, Recife e Bahia. Escreveu diversos artigos de cunho técnico, ligados aos diversos ramos da engenharia. As obras que André realizou como engenheiro estavam ligadas ao abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, que foram as docas Dom Pedro II e as docas da Alfândega. As docas Dom Pedro II atualmente é sede da ONG Ação da Cidade. André Rebouças foi secretário do Instituto Politécnico e redator-geral de sua revista, e atuou também como membro do Clube de Engenharia. André Rebouças participou de diversas frentes anti-escravagistas. Foi um dos mais ativos militares do movimento abolicionista brasileiro. Se engajou na campanha abolicionista e ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A Sociedade Brasileira contra a Escravidão, criada na casa da família Nabuco, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e chefiada por Joaquim Nabuco, passou a editar mensalmente, de outubro de 1880 a dezembro de 1881,
o Jornal Abolicionista, com notícias e contribuições a favor do movimento abolicionista brasileiro. André escreveu inúmeros artigos no jornal Gazeta da Tarde, estimulou a criação da Sociedade Abolicionista na Escola Politécnica, participou da Sociedade Central de Imigração, participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Durante o período em que permaneceu em Lisboa, André trabalhou como correspondente do jornal The Times de Londres. Como abolicionista, contribuiu não apenas com o intelecto para o ideário da abolição, mas também na efetiva atuação no movimento. Sua visão progressista e liberal o fez contrapor-se a todos os tipos de escravidão, não somente a negra, lutando ainda contra a reescravização do imigrante pelos donos da terra. Foi um dos poucos abolicionistas que anteviram as implicações mais profundas da eliminação da mão de obra escrava. Para ele, a escravidão não está no nome, e sim o fato de usufruir do trabalho de miseráveis sem pagar salário ou pagando apenas o estrito necessário para não morrer de fome. Minimizar o salário é reescravizar. André defendia a emancipação e regeneração do escravo pela aquisição da propriedade da terra. Para ele, a chave para a transformação da agricultura brasileira era a mudança dos sistemas de posse de terra. Essas ideias estão expostas no seu livro mais conhecido, Agricultura Nacional, Estudos Econômicos, Propaganda Abolicionista e Democrática. Ele queria implementar no país o que chamou de democracia rural brasileira. Sua afirmação é que quem possui a terra possui o homem, resume sua postura em relação aos problemas sociais do século XIX, além de indicar a atualidade do seu pensamento. No ano de 1989, no dia 9 de maio, André suicidou-se. Seu corpo foi resgatado na base de um penhasco próximo ao hotel em que vivia. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 11 de julho de 1901. Filha de uma lavadeira e escrava liberta com um jardineiro, Antonieta nasceu 13 anos somente após o fim da escravidão no Brasil. Muito cedo, se tornou órfã de pai, e sua mãe, então, para ampliar o orçamento, transformou a casa em uma pensão para estudantes em Florianópolis. Foi através dessa convivência que Antonieta se alfabetizou. Ela cursou regularmente a escola e o curso normal até se formar professora. Em 1922, Antonieta fundou o curso particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. O curso foi dirigido por ela até sua morte e fechado em 1964. Antonieta fundou e dirigiu o jornal A Semana entre os anos de 1922 e 1927. Neste período, por meio de suas crônicas, ela veiculava suas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões de educação, dos desmandos políticos, da condição feminina e do preconceito racial. Dirigiu também a revista quinzenal Vida e Lhoa, em 1930, e escreveu vários artigos para jornais locais. Com o pseudônimo de Maria da Ilha, ela escreveria o livro Farrapos de Ideias em 1937. Professora de português e literatura, Antonieta exerceu o magistério durante toda a sua vida, inclusive em cargos de direção. Foi professora do atual Instituto de Educação entre os anos de 1933 e 1951, assumindo sua direção de 1944 a 1951, quando se aposentou. Antonieta notabilizou-se por ter sido a primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. Eleita em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense, foi constituinte em 1935, cabendo-lhe relatar os capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo. Atuou também na Assembleia Legislativa Catarinense até 1937, quando teve início a ditadura do Estado Novo. Com o fim do regime ditatorial, ela se candidatou pelo Partido Social Democrático e foi eleita novamente em 1947, desta vez como suplente. Na ocasião, continuou lutando pela valorização do magistério. Exigiu concurso para o provimento dos cargos de magistério, sugeriu formas de escolha de diretoras,
e defendeu a concessão de bolsas para cursos superiores a alunos carentes. Ao longo de sua vida, Antonieta atuou como professora, jornalista e escritora. Como tal, destacou-se, entre outros aspectos, pela coragem de expressar suas ideias dentro de um contexto histórico que não permitia às mulheres a livre expressão, por ter conquistado um espaço na imprensa e por meio dele opinar sobre as mais diversas questões, e principalmente por ter lutado pelos menos favorecidos, visando sempre a educação da população mais carente. Após lecionar em várias escolas, Antonieta criou seu próprio colégio, do qual foi diretora até sua morte, em 28 de março de 1952. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. Ele nasceu em 3 de maio de 26, em Brotas de Bacaúbas, na Bahia. Embora formado em Direito, sempre lecionou Geografia nas escolas de ensino médio da Bahia. Em 1958, concluiu um doutorado em Geografia na Universidade de Strasbourg, na França. Foi colaborador dos jornais A Tarde, de Salvador, e da Folha de São Paulo. Esteve sempre envolvido com a política. Em 60, participou do governo, mas em 64, foi preso em decorrência do golpe militar. Após a saída da prisão, trabalhou em universidades da França, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e Tanzânia, na África. Retornou ao Brasil em 77, pois queria que seu segundo filho nascesse na Bahia. Em 78, iniciou sua carreira na Universidade de São Paulo, lecionando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e, posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao voltar para São Paulo, tornou-se professor da Faculdade de Geografia da USP. Recebeu títulos de doutor honoris causa nas universidades de Toulouse, Buenos Aires, Madrid e Barcelona, e outros no Brasil, destacando-se o de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Conquistou em 94 o prêmio Waltrin Lud, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e aos pressupostos teóricos predominantes na ciência geográfica de seu tempo. Em seu livro Por uma Geografia Nova, em linhas gerais, o autor criticou a corrente do pensamento Nova Geografia, marcada pela predominância do pensamento neopositivista e da utilização de técnicas estatísticas. Diante desse pensamento, propôs, fazendo eco a outros pensadores de seu tempo, a concretização de uma geografia nova, marcada pela crítica ao poder e pela predominância do pensamento marxista. Nessa obra, defendia também o caráter social do espaço, que deveria ser o principal enfoque do geógrafo. Um dos conceitos mais difundidos e explorados por esse geógrafo foi a noção de meio técnico científico informacional, que seria a transformação do espaço natural realizado pelo homem através do uso das técnicas que difundiram graças ao processo de globalização e à propagação de novas tecnologias. Sobre a globalização, Milton Santos era um de seus críticos mais ferrenhos. Em uma de suas mais célebres frases, ele afirmava que essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Segundo, não vai durar como está, porque como está é monstruosa e perversa. Não vai durar porque não tem finalidade. Em uma de suas obras mais difundidas pelo mundo, Por uma Outra Globalização, muito lida por não geógrafos, Milton Santos difundiu o mundo em globalização como fábula, que como nos é contada, globalização como perversidade, como ela realmente acontece, e globalização como possibilidade, explorando a ideia de uma nova globalização. Além disso, o geógrafo proporcionou uma fecunda análise a respeito do território brasileiro, abordando as suas principais características e inserindo a produção do espaço no Brasil sob a lógica da globalização. Nessa obra, de mais de 500 páginas, propôs inclusive uma nova regionalização no Brasil, dividindo em 4 grandes regiões. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações proporcionadas por um câncer, aos 75 anos. Deixou uma vasta obra, com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento ainda é considerado atual e muitas de suas críticas dos seus movimentos anti-globalização fundamentais em suas ideias.